Olá, graça e paz. Estamos de volta para mais um vídeo da nossa série Família E10. Nós começamos no vídeo anterior a falar sobre criação de filhos, né? E eu falei de como a rotina do casal é alterada, né, com a chegada do primeiro filho, né? E como as pessoas precisam se adaptar a essa nova realidade, né? A esse novo membro da família, porque ele não vai se adaptar a ninguém, né? Os que estão já fazendo parte dessa família é quem tem que se desdobrar para atender às necessidades daquele que chegou, né? Desse novo membro da família. E é preciso, gente, muita sabedoria nesses primeiros momentos, né, para superar as dificuldades que vão aparecer, né? Porque muitas vezes nós não somos treinados, né, a como cuidar de um bebê, né? Ninguém está totalmente preparado para isso e isso pode gerar algumas dificuldades que precisam ser superadas, né? A mulher, por exemplo, querida, ela não pode se concentrar 100% no filho a ponto de esquecer o marido, né? Porque aquela criaturazinha chegou, né, e ela precisa amamentar ao mesmo tempo, né, que precisa aprender a lidar com aquele novo ser. E aí muitas concentram tanta energia, tanta concentração naquele filho que chegou, que esquece o coitado do marido, né? E você precisa lembrar que ele está lá, né? Que ele também precisa, além de participar, né, desse momento, né, colaborando, ajudando dentro da medida do possível, né? Vocês precisam entender que vocês ainda são um casal, né? O maridão muitas vezes fica ali meio de canto, né? Mas é preciso entender e equilibrar as ações para que essa fase que passa rápido, querido, ela possa ser superada, né? Você, dentro da medida do possível, acostume, né, o bebê no berço. Porque se você colocar ele na cama, ele vai se acostumar naquele lugarzinho ali, né? Ele não sabe falar, ele não sabe fazer nada, mas ele toma posse daquele espaço ali na cama, né? Como se fosse o uso capião, e se você tirar ele de lá, ele chora, né? Eu não sei como eles fazem isso, mas eles começam a entender muito cedo que chorando eles conseguem alguma coisa, né? Mas é importante, né, dentro da medida do possível, né, acostumar logo ele no berço, né, para que quando ele estiver um pouquinho maior, você possa inclusive tirar ele do quarto, né, e colocar ele no seu próprio quarto para que o casal volte, né, a ter a intimidade que tinha antes, né? Isso é muito importante. Esses primeiros meses, queridos, eles são muito desafiadores, porque tem muita coisa que você vai aprender na prática, né? Você pode até saber muita coisa na teoria, né? Hoje nós temos muitas informações a respeito de como cuidar de um bebê, mas, meu filho, o negócio na prática é outra história, né? Só na prática que você realmente vai perceber quanto é desafiador, né? Mas o quanto também é prazeroso passar por essa fase. Querido, essa fase, ela passa rápido, né? E logo, logo você vai ter a recompensa quando começarem os primeiros passos, né? Quando começarem ali as primeiras palavras, né? E aí a fase já mudou e você já está ali em outra situação, né? Mas é importante saber lidar com esse primeiro momento, né? E a partir de então, querido, começar um processo de criação, né? Um processo de educação. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar,
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Perceba que não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Você, pai e mãe, ensina com a sua própria vida, convivendo com ele, andando com ele, ensinando no dia a dia, né, aquilo que toda criança precisa aprender. Porque, queridos, acredite, é nessa fase, né, saindo aí da situação de bebê para criança que eles começam a aprender as coisas, né? E se você não é o pai e a mãe que ensina, acredite, ele vai aprender da forma errada em outro lugar, né? Eu percebo que nos últimos tempos as pessoas têm deixado a criação dos filhos, muitas vezes com as babás, né? Depois de uma determinada idade, as crianças vão para a escola, e isso está acontecendo cada vez mais cedo, né? 2 anos de idade, a criança já está na escola, com menos do que isso, já está numa creche, então ele começa a ter contato com esse mundo exterior, né? E aquilo que você não ensinar em casa, ele vai começar a aprender fora. Então é por isso que é importante você, pai e mãe, ensinar a criança, porque é desde criança que ele aprende, amém? Então, não é a babá que vai ensinar, não é a escola que vai ensinar, não é a igreja que vai ensinar, essa é uma obrigação dos pais. Pai e mãe é quem tem que ensinar a criança, andando com ela no caminho. E se você não fizer isso, querido, ela vai aprender de outra forma, e ela aprendendo errado, ela vai praticar errado, e isso vem a ser um problema para ele e para você também, né? Veja que a Bíblia não diz que você vai ensinar um adulto, né? Então você tem que entender as fases do crescimento para que você possa ir ensinando de acordo com a fase, né? Você, logicamente, não vai ensinar, né, algo que você teria que ensinar para um adolescente, para um jovem, uma criança, né? Também não serve mais querer ensinar um adolescente, um jovem, né, que já passou da fase de criança, ensinar algo a ele como que você deveria ter ensinado lá atrás. Então você precisa entender a fase para ensinar na fase certa aquilo que ele precisa aprender naquela fase, né? Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 6, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Veja, querido, que a Bíblia está dizendo que existem palavras que você precisa inculcar no seu filho. E não é uma vez ou outra, não é um dia só, não, é andando com ele, é conversando com ele, é fazendo essa instrução, é sentado na mesa, é quando se levanta, é quando se deita, é constante o ensinamento, porque eles estão em constante aprendizado, né? Porque, querido, eles nasceram como um HD virgem, né? Ou que foi formatado. Então, ele está ali absorvendo tudo que aparece, tá? E tanta coisa certa pode ser absorvida, como também a coisa errada. E acredite, eles vão aprender 90% de algumas coisas em casa, né? O casal vai ser a referência, os pais serão a referência, o seu filho, querido, ele não vai olhar muitas vezes o que você está falando, ele vai olhar o que você está fazendo. Então, isso aqui é fundamental. Então você precisa entender, né, essas fases para que você possa ensinar da forma certa. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre as fases dos filhos, que nós precisamos entender cada uma para que a gente possa ensinar da forma certa em cada fase, porque, querido, acredite, mais na frente você vai colher os resultados, né? Vale a pena criar filhos no Evangelho, vale a pena criar filhos na palavra, porque aquilo que nós estamos ensinando aqui, querido, está de acordo com a palavra, está de acordo com a Bíblia. O mundo ensina diferente, e aquilo que o mundo ensina, que muitas vezes vai trazer problema, vai trazer transtorno para você, tá? Então, ensina ao teu filho
acompanha o teu filho, orienta o teu filho, querido, porque eu tenho certeza que mais na frente você vai ter o resultado disso na sua vida. Amém? Nós vamos continuar falando sobre isso, mas eu queria que você colaborasse conosco. Colabora conosco, querido, distribuindo, compartilhando, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. Fica conosco, porque família é 10.